E aí, tudo bem? Vamos preparar um feijão. Feijão simplesinho, um simples refogado, acrescentando apenas um pouco de linguiça calabresa. No caso, eu vou acrescentar 2 linguiças calabresas e 2 linguiças finas, mas não muito fina, em média, tá? Ambas, né, são daquelas embalagens a vácuo, ok? O feijão vai ser aquele mulatinho, tipo mulatinho muito utilizado, nosso, Nordeste, Minas, né? Eu sou carioca, gosto muito de feijão preto, mas feijão preto eu preparo a feijoada. Então vamos ao nosso feijãozinho. Para esse feijão eu selecionei apenas meio quilo de feijão. Já coloquei de molho. Antes de colocar de molho, lavei o feijão, bota na panela, lava bem o feijão. Hoje em dia a maioria dessas embalagens, o feijão não precisa mais ser catado, porque já é eletronicamente catado. Mas sempre é bom dar uma olhada, dar uma catadinha, sempre pode ter uma pedrinha, né, um grão de milho, algo que destoie. A gente lava bem o feijão, escorre a água, lava de novo, escorre a água, põe na panela já que vai fazer. No caso eu utilizo panela de pressão. Eu sempre ponho feijão e 4 dedos acima do feijão de água e deixo de molho por umas 2 horas mais ou menos. O feijão vai ficar mais molezinho, ele incha, é mais rápido o cozimento, ok? Para o tempero refogado eu utilizo apenas cebola, alho. No caso eu estou colocando ainda um pouco de pimenta do reino e cominho, tá? Então, e sal, um pouquinho de sal, porque as carnes já são salgadas. Folhas de louro, não pode esquecer, certo? Então vamos lá para a panela, já para começar o preparo. E eu vou dando as dicas durante a gravação. Então vamos ao preparo agora do nosso feijão. Ele já ficou de molho aqui aproximadamente 2 horas, para falar a verdade, 2 horas e meia. Cresceu, praticamente dobrou de tamanho, não sei se vai dar para ver. Eu não vou trocar essa água, tá? Eu já lavei o feijão muito bem lavado, coloquei de molho. Eu não vou trocar essa água, porque exatamente essa água já é o feijão desprendendo a sua cor natural. Se ele fosse preto, a água estaria enegrecida. E é justamente isso que forma o caldo. Senão ele vai ficar aquele feijão com um caldo muito branco, muito claro, muito sem graça. Por isso a gente lava bem, põe de molho e vai cozinhar nesta água do molho. No caso eu vou ter que aumentar esse nível de água, porque eu vou cozinhar em panela de pressão. E a água deve estar sempre acima do alimento, pelo menos uns 2 a 3 dedos, tá? Mas também é exagero. Então eu já vou começar a preparar. Aqui eu só vou colocar, por enquanto, as folhas de louro. 3 folhinhas de louro, tá de bom tamanho. Tá? Eu poderia acrescentar também um dente de alho, ok? Mas não vou não, vou deixar para o refogado, tá? Então vamos só completar a água. Vamos só já completei a água com um pouquinho de louro e ponto, ok? Vamos fechar a nossa panela de pressão. As carnes eu vou acrescentar mais tarde um pouquinho, porque senão as carnes vão cozinhar muito, vão acabar se desmanchando, tá? Enquanto o feijão cozinha. Se bem que o feijão, eu já vi, ele está molezinho, ele vai cozinhar muito rápido, mas mesmo assim, por regra, a gente acrescenta as carnes entre o cozimento, no meio do cozimento. Então eu vou deixar cozinhar por 10 minutos, vou liberar o gás, o vapor, abrir essa panela, colocar as carnes dentro, deixar cozinhar mais 10 minutos e aí a gente continua, tá certo? Então vamos aqui para trás, usar
a boca de trás, porque eu vou usar a boca da frente para outras coisas. Gente, o feijão já está pegando pressão. Vamos apagar o fogo e liberar a pressão, tá? Eu aconselho a usar uma colher de arroz, um garfo grande. Põe ali e deixa liberar a pressão. Se sentir que vai começar a embolar com água, para um pouquinho, espera um pouquinho e volta a fazer isso. É porque o vapor, a pressão de dentro, faz com que a água suba pela válvula, certo? Se vocês colocarem uma panela de pressão no fogo e ela demorar para começar a liberar a pressão por essa válvula, observe se está vazando fumaça pelas bordas, ela pode estar mal fechada, tá? Então tomem cuidado, fechem direitinho, certo? Tem esse pino aqui atrás, que é a válvula de segurança, tá? E é para isso mesmo, tá? Ele fica meio lá, meio cá. Se essa válvula daqui não liberar a pressão adequadamente, essa válvula daqui vai estourar para justamente liberar a pressão. Vai ser uma buzunceira só, tá? Mas é aquele negócio, panela de pressão explodiu. Gente, acho difícil. Primeiro, a válvula tem que estar travada, né? Não vai liberar a pressão. Acontece. Não é muito comum, mas acontece. E a válvula de pressão vai estourar. O nome é válvula de pressão, de segurança. A válvula de segurança vai estourar e vai sair com toda a pressão que está dentro da panela, tá? Panela de pressão explodir, olha, isso aí, não sei, pode acontecer. Às vezes falam, a panela de pressão explodiu. Eu não sei se ela explodiu como uma granada ou se foi a válvula que estourou, liberou a pressão, fez aquela buzunceira só, tá? Ou se a tampa estava mal fechada, mal encaixada, tá? E quando começou a pegar pressão, a tampa se desvencilhou da panela, tá? Pior ainda. Agora, a panela em si explodir é uma senhora bomba, é uma granada, né? Pior do que isso. Bom, vamos continuar tirando a pressão, já saiu a pressão. Vamos então abrir a nossa tampa. Ó, pressão nenhuma, né? Deixa um pouquinho, volto, pressão nenhuma. Vou liberar a tampa, tá? A tampa ela fica agarrada. Ela fica agarrada por causa da borracha de vedação, tá? E por causa da própria pressão. Então sempre tem que usar as duas mãos, né? Eu aqui vou ter que usar uma só mão, mas vamos lá. A gente dá uma pancadinha para ela cair mesmo. Se estiver usando as duas mãos não vai acontecer isso. Mas tá aí. Tá aqui o meu feijão cozidinho, tá? Lembra da quantidade de água? Nenhuma, né? Pois é. Então, vamos colocar água no feijão. Eu aqui utilizo água filtrada, viu, gente? O meu encanamento tem um sistema de filtro, justamente para eu poder usar direto a água da torneira. Bom, o feijão já está cozido, né? Então vamos acrescentar as nossas carnes, que no caso hoje eu estou preparando apenas com linguiça calabresa, cortada em diagonal para saber que é a linguiça calabresa, tá? E linguiça fina, não muito fina, tá? Tem a espessura assim num cachorro quente, né? No hot dog, aquela salsicha um pouco maior, tá? Então essas serão minhas carnes. Eu não estou usando carne seca, nem paio e nem tocinho fumeiro, coisas que normalmente eu utilizo, mas desta vez eu não vou utilizar, tá certo? Aqui eu vou deixar que cozinhe por mais algum tempo, ok? Feijão que vai ficar bastante carnudo, tá? Aqui eu vou deixar que cozinhe por mais algum tempo.
E vou explicar também o porquê. Ficou com pouca água, praticamente nenhuma, porque ela estava mal fechada essa tampa, ok? Depois é que eu observei, então tive que fechar. Então o vapor estava saindo pela borda, ok? Então ela não pegou pressão, ela só foi pegar a pressão no final. Então, já acrescentei as linguiças. Vamos voltar para ela, a panela para o fogo. Vamos observar se não vai vazar vapor pelas laterais. Estou aqui com fogo alto. Daqui a uns 5 minutinhos acredito que já começa a liberar o vapor. Ok? Daí a gente vai para o refogado. Gente, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Observem que está vazando o vapor na borda da tampa, tá? A válvula não está nada. Para isso a gente dá uma mexidinha aqui de tampa, tá? Dá uma acertada na tampa. Isso aqui vai resolver, mas eu vou ter que usar as duas mãos, então não dá para segurar a câmera e fazer isso, tá certo? Mas é isso que eu queria que vocês observassem. Aqui não tem pressão, não tem problema, tá? Mas é só aumentar, ó, entendeu? Já está começando a liberar o vapor por onde deve liberar, que é pela válvula, fazendo pressão. Se ficar vazando pelo lado, pronto, viu? Bastou isso, nem precisou mexer muito. Bastou dar uma forçada aqui na tampa. Se isso não acontecer, vai ser que nem uma panela comum. Vai ficar cozinhando, vai ficar saindo vapor, o vapor é água, né? E vai secando o alimento. Então tá aí a nossa panela de pressão. Certo? Então daqui a pouco a gente volta pro nosso feijãozinho, tá? Para fazer o refogado. Ó, olha só, minha panelinha de pressão já pegou a pressão. Já está aí com as carninhas que eu já coloquei. Vamos apagar o fogo e liberar a pressão. Na frigideira eu já tenho aqui azeite de oliva aquecendo, já tenho os temperos separados. Aqui eu tenho 6 cabeças, 6 dentes de alho, são dentes graúdos, tá, gente? De alho picados, uma cebola pequena picadinha, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de café de cominho e outra de pimenta do reino, tá? A frigideira estava um pouco molhada. Já vou jogar logo o alho. Para dar uma lourada. O que vale mesmo num bom feijão é o refogado, tá? E quanto mais alho, melhor. Você não precisa ter mais nada. Alho e sal. O resto é perfumaria, tá? Vamos dar só uma meia lourada nesse alho. Vamos acrescentar a cebola. Sempre primeiro o alho, depois a cebola, que a cebola solta água. Se eu colocar a cebola primeiro, eu não vou conseguir aproveitar o máximo do alho. Por isso, primeiro o alho, para depois então vir com a cebola, tá?
deixa ela dar uma amolecida, uma esbranquiçada na cebola, como se fala. Você pode usar também, ao invés de azeite, óleo de soja, sem problema algum, tá? Já vou acrescentar os temperos secos. Mexida boa. A panela de pressão já está sem pressão alguma. Eu vou agora pegar um pouco do caldo dos grãos com os grãos do feijão. E dar uma machucada nesses grãos, tá? Deixa eu usar a colher e dar mais apoio. A intenção aqui é formar mais ou menos uma pasta, tá? De grãos de feijão. Com esse refogado. Isso aqui também faz com que o caldo dê uma engrossada. Às vezes a pessoa não sabe, né, como dar uma engrossada no caldo do feijão. É assim. Pega uns grãos, amasse. Geralmente no refogado é a melhor hora. Amasse bem. Vou abaixar um pouco esse fogo. Eu já tenho outro vídeo também, que é a feijoadinha. É uma feijoadinha de feijão preto, a gente chama de feijoada carioca, né? Eu chamo de feijoadinha porque não é completa, não tem todas as carnes. Porque eu não utilizo na minha feijoada pé, orelha, focinho, rabo. Eu não utilizo nada disso, só utilizo mesmo carne seca, carne verde, que é a carne de boi, né? A carne é vermelha, mas chamam de verde. Ali você pode usar chã, patinho, tá? Tocinho, linguiça calabresa, linguiça fina e paio. São as carnes que eu utilizo na minha feijoadinha. Estão vendo como está formando uma pasta? É essa pasta que vai dar uma engrossada no caldo e dar o gosto. Vou trazer a panela de feijão para cá e vamos jogar tudo aqui para dentro. Com cuidado que respinga. Uma colher eu vou mexer.
Já está praticamente pronto o meu feijão. Ok? Então agora eu vou deixar mais um pouquinho na pressão. Eu falo, sempre cuidando, tomando cuidado na hora de fechar a panela, para a tampa ficar bem vedada, tá? Vamos deixar agora mais 10 minutinhos. O feijão, eu normalmente faço ele ao longo de uns 30, 40 minutos. 10 minutos, tá? A gente cozinha, libera o vapor, joga as carnes, fecha, cozinha de novo, mais 10 minutos. Começou a liberar vapor, que eu abaixei o fogo, por isso que não está indo. Mais 10 minutos depois que jogou as carnes, começou a liberar vapor, tá legal. Abaixa o fogo, desliga o fogo, tira a pressão, vamos para o refogado. Fez o refogado, amassou os grãos de feijão, fez aquela pasta, joga dentro da panela, mistura bem, mais 10 minutos, 10, 20, 30 minutos, mas em torno de uns 40 minutos, tá? Essa é a última cozida, vamos dizer assim, tá? É a última vez que eu vou colocar pressão na panela de pressão, cozinhando o feijão com as carnes, certo? Quando ficar pronto, a gente vê.